Fala Dev, beleza? Quarto dia de missão React aqui no NLW. Eu tô muito feliz que você tá aqui comigo, porque não é todo mundo que chega até aqui. Se você chegou até aqui, chegar até o final não é tão difícil assim. Então, bora codar muito mão na massa ainda pra gente finalizar o nosso app aqui do Let Me Ask. Hoje, o que a gente vai fazer? Hoje a gente vai finalizar o HTML e CSS da parte de perguntas ali. Então a gente tinha deixado tudo como um JSON ali exibindo em tela, né? Mas hoje a gente vai fazer isso ficar um pouquinho mais bonito. Vamos criar o nosso próprio hook, useRoom, que eu já falei para que serve na última aula. A gente vai utilizar isso para compartilhar a funcionalidade comum entre a página de sala para o usuário e a página de sala para o administrador, que é a parte de carregamento de perguntas e tudo mais. Fazer o funcionamento de like. A gente vai desenvolver então a página de sala para o admin, que ela é quase uma cópia da página de sala para o usuário da sala mesmo, né? Só vai mudar algumas funcionalidades. Componente modal, remoção de pergunta e encerramento de sala. Basicamente isso, né? Não tem mais muitas outras coisas para a gente fazer aqui nessa aula aqui. Então, agora que a gente já viu o que a gente aprender, vamos dar um recap do que a gente viu na aula anterior, né? Na aula anterior, a gente desenvolveu todas as funcionalidades que mexem com o banco de dados, basicamente, que é a criação da sala, entrar na sala, autorização, fez a página da sala ali, aquela estrutura básica, né, em HTML e CSS, criou uma nova pergunta, consumimos perguntas do Firebase e ouvimos novas perguntas usando um Event Listener lá dentro do UseEffect. Aqui só um ponto que é bom eu falar. Algumas pessoas me indagaram em relação a algumas das falas que eu fiz sobre o Firestore, que é o outro banco de dados do Firebase, que não é o Real-Time Database que a gente está utilizando. E vale a pena eu mencionar, dando uma olhada mais a fundo, sim, o Firestore, como eu tinha falado na aula passada, quer dizer, como eu falei na aula passada, mas não é bem o que eu falei, ele não é um banco relacional como eu tinha mencionado, assim como o MySQL e Postgres. O Firestore ele continua sendo um banco não relacional, então ele é muito mais parecido com um Mongo do que parecido com um MySQL ou um Postgres, por exemplo. A gente consegue utilizar as funcionalidades de real-time dentro dele também, então ouvir eventos, ouvir novos dados sendo inseridos e tudo mais. Então é basicamente isso, eu só queria fazer essa correção. Sendo bem sincero, eu não sou um grande usuário do Firestore. Eu já usei muito Firebase, mas na grande maioria das vezes eu uso vários dos outros serviços que eu tenho aqui dentro. Então eu já usei muito autenticação, storage, hospedagem, já usei as Cloud Functions, já usei a parte de push notifications, né, que a gente tem aqui dentro. A parte do Test Lab também é muito legal para aplicativos mobile. Mas a parte de banco de dados, na grande maioria das vezes, nas aplicações que eu desenvolvi, ou eu tinha um back-end próprio, e aí eu tinha meu próprio banco, ou até eu usava algumas outras alternativas, tá? Que a gente não vai ver aqui durante o NLW, mas já fica aqui para você saber que existem algumas alternativas, né? Então, por exemplo, quando você vai desenvolver uma aplicação, como eu já desenvolvi muitas, né? Que não tem assim o back-end próprio, com um banco de dados próprio e tudo mais, você vai desenvolver uma aplicação, por exemplo, serverless, que é um conceito aí que está sendo muito aplicado no back-end, né, na arquitetura distribuída. A Amazon, ela tem um banco de dados chamado DynamoDB. Né? O DynamoDB eu já usei muito, que é um banco feito para... É um banco NoSQL, né, feito para serverless principalmente. E existem outros no mercado. Existe o FaunaDB, que é um banco muito legal também, que funciona como um banco as a service, digamos assim, um database as a service. E a gente tem uma outra alternativa que talvez seria legal no futuro você dar uma testada, que é algo que está crescendo agora, que é o Supabase, que ele é uma alternativa ao Firebase, porém open source, né? Apesar de ele ter um preço, porque você consegue utilizar o Supabase hospedado por eles, digamos assim, né? Então a gente teria todos os nossos dados, todas as nossas funções sendo executadas no servidor do Supabase. Aí ele tem um custo, né, de $25 por projeto por mês. Mas é muito legal porque ele também tem funcionalidades de banco de dados, funcionalidade de autenticação, funcionalidade de storage, né, que são as três principais funcionalidades hoje do Supabase, que cobrem as funcionalidades aqui do Firebase de autenticação, de database e de storage, né? O resto, claro, ele não cobre aqui. Mas é uma alternativa legal também para a gente testar e quem sabe trazer num próximo NLW, num vídeo do YouTube. Mas então, só corrigindo essa informação que eu falei ontem em relação ao Firestore, né? O Firestore ele continua sendo um banco não relacional, mas... Até como vocês viram, ontem eu fui lá pela documentação do Google, né, em relação ao Real-Time Database versus Firestore, e respondendo as perguntas lá sobre a nossa aplicação, a própria documentação do Google recomendou eu utilizar o Real-Time Database, então eu acredito sim que seja a melhor escolha para a gente se fazer.
no desenvolvimento dessa aplicação. Agora que a gente já fez o recap da aula anterior, a gente vai entrar diretamente no conteúdo técnico dessa aula, realmente desenvolver aqui o nosso app. Eu vou começar abrindo aqui o meu terminal, e aí eu acabei fechando aqui, então eu vou abrir todo o meu código aqui. Deixa eu abrir aqui o meu código, aulas, code let, opa, abriu aqui o negócio de autenticação, code let me ask. Esse aqui já é meu código. Deixa eu tirar minha câmera daqui. Beleza? Isso aqui é alguma coisa que eu estava explicando na live lá da Twitch. Quem está participando aí todo dia, 19 horas comigo lá na Twitch, está acompanhando todos esses ensinamentos que eu trago lá, né? Além dos ensinamentos que eu trago na aula, tirar todas as dúvidas e tudo mais. Então eu convido você, se você ainda não participou das lives da Twitch, hoje, 19 horas, né? A gente tem mais a última live. Hoje não, na verdade. Se essa aula está saindo 8 horas, já teve uma live. Amanhã, 19 horas, a gente tem a última live na Twitch, né? Quinta-feira, às 19 horas, a gente tem a última live na Twitch de tirar dúvidas. Então, espero você lá comigo pra gente bater um papo. Vou iniciar aqui o meu servidor do Let Me Ask. Aguardar um pouquinho. Show de bola, a gente já está aqui dentro. O que eu vou fazer aqui agora é pegar o meu banco de dados. A gente vai acessar lá a sala que já tinha algumas perguntas dentro, né? Então, vamos esperar o banco carregar. Vamos pegar o ID dessa sala aqui, que é uma que já tem algumas questions dentro. E nós vamos digitar o código. Eita, digitar. E agora? José. Localhost. O que eu tô fazendo de errado aqui? Hã? Ah, eu já sei o que eu tô fazendo de errado. Eu deixei o código como ele estava na aula 2. Deixa eu só mudar aqui para aula 3, porque eu estava na live explicando sobre a aula 2. E aí, deixa eu botar aqui como ele estava na aula 3. Para aí sim eu ter as funcionalidades da aula 3, né? Ele estava sem as funcionalidades da aula. Agora sim. A gente já está aqui, aula 3. E assim foi como ficou a nossa aplicação ontem, né? Então a gente já está com esse JSON aqui das perguntas aparecendo. E até seguindo aqui um pouco o nosso Notion, o que a gente vai fazer aqui agora é a estrutura das perguntas, o HTML e CSS. O que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vou criar um novo componente chamado question. Eu vou criar esse question aqui. Por que eu vou criar isso no componente? Porque como isso se repete várias vezes na tela, até como a gente pode ver pelo Figma, a gente tem... Ó a galera toda mexendo no layout aí, deixa eu tirar os cursores. Como esse componente question, ele se repete várias e várias vezes com a mesma estilização, é legal a gente manter isso num componente, porque quando a gente for utilizar o question, lá no componente que a gente for usar, mostrar as questões, né, as perguntas, vai ficar muito mais sucinto a exibição. Então, eu vou colocar todo o HTML da question aqui dentro, e lá dentro a gente vai só referenciar esse componente aqui dentro. Então aqui eu vou começar com uma div, com uma classe question. Aqui a gente vai colocar um P, que é o conteúdo da pergunta. E aqui eu já vou começar criando a tipagem, que são quais propriedades esse componente aqui recebe. Esse componente aqui ele vai receber uma propriedade content, que é a pergunta em si, né, o conteúdo da pergunta. Ele vai receber aqui uma outra propriedade chamada author. O author aqui vai ser tanto o nome quanto o avatar. Além disso aqui, eu vou passar uma... Eu acho que por enquanto, para mostrar, na verdade... Desculpa. Para mostrar, isso aqui tá mais do que suficiente, tá? Então eu vou pegar essas duas propriedades aqui, question props. E agora nesse question aqui eu vou começar a mostrar o conteúdo, que vem de props.content. E aqui uma dica, tá? Como esse props aqui ele é um objeto que tem esse formato aqui, algo que eu sempre faço é desestruturar isso aqui e pegar as propriedades apenas as que eu quero. Por exemplo, content e author, né? Então eu passo um objeto no lugar de só passar props, ó. E aí como isso aqui é um objeto, eu faço uma desestruturação. Eu tiro content e tiro author de dentro daquele objeto. E aí aqui eu posso usar só content ou só author. Aqui eu vou ter um footer. Vou ter uma div com uma classe userInfo. Vou passar uma image aqui dentro. O source da image vai ser author.avatar. E o texto alternativo vai ser author.name. Aqui eu vou passar também o span.
com author.name. E aqui agora, a gente vai ter uma... Depois dessa seção do user info aqui, eu vou deixar uma div em branco. Por quê? A gente vai ter esses botões aqui na direita agora. Só que esses botões, eles são diferentes, né? Para o admin, aparecem esses 3 botões. O de marcar a resposta como respondida, dar highlight, deletar. Para o usuário, aparece o botão de like. Então, esse conteúdo aqui ele vai ser diferente, dependendo aonde esse componente question aqui for renderizado. Então, por enquanto, eu vou deixar isso aqui vazio. Além disso, aqui nos styles, eu vou colocar aqui o question.scss. Isso é uma coisa que também o pessoal aí me questionou, né, sobre colocar a estilização toda dentro da pasta styles. Isso aqui foi uma escolha só para deixar mais simples, tá? Principalmente para quem está iniciando no ecossistema React. Até porque como nessa NLW especificamente a gente está dando bastante enfoque na parte do Firebase, aqui é importante a gente tentar simplificar ao máximo o restante para que a gente não tenha muitos novos conhecimentos tendo que ser abordados em tão pouco tempo, né? Então, mais uma outra coisa que a gente poderia fazer com a estilização aqui, e é uma dica que eu vou dar para você, é o seguinte. Isso é uma coisa que eu faço nos meus projetos, tá? A gente poderia criar, ao invés de criar o componente question aqui como diretamente um arquivo TSX, na maioria das vezes eu faço o seguinte, ó, eu crio uma pasta question, dentro eu crio um index.tsx, esse código aqui eu coloco aqui dentro, deleto o arquivo question aqui, e dentro aqui dessa pasta question agora, eu coloco o CSS, que daí eu chamo também de styles.css. Assim, é claro que a gente vai ter vários arquivos index e vários arquivos styles na nossa aplicação, mas na minha vivência não é um problema, porque se eu venho aqui no Ctrl+P e digito question, ó, eu vou cair no arquivo e na estilização dele, então é muito fácil. Eu digito question index, ó, e ele já vai cair direto no arquivo. Então, nos meus projetos eu faço geralmente assim. Eu vou deixar inclusive esse componente assim, e caso você queira refatorar os outros componentes e até as páginas aqui para usar a mesma estrutura, pode dar-lhe, a gente vai usar dessa forma, beleza? Então, só para eu explicar isso, porque muita gente sentiu falta de um pouquinho mais de como que eu estruturo aqui minhas pastas, a estilização junto com o componente, então achei legal trazer isso para não ficar também faltando essa parte. Vamos lá. Agora aqui dentro da estilização do question, eu vou começar fazendo todos os estilos que a gente precisa. Então o question aqui, eu vou botar nele um background FE, FE, FE. Vamos botar aqui um border radius 8 pixels. Vou botar aqui também um box shadow 0, 2 pixels, 12 pixels, RGBA 0000.04. 4% aí de opacidade na cor do shadow, né, da sombra. E agora o que eu vou fazer? Opa, 24%? Não, tá louco? 24 pixels. Vou pegar o parágrafo que eu tenho lá dentro. Vou botar a cor 2929 2E. É a única coisa que eu vou mudar no parágrafo. Vou pegar o footer ali, vou botar um display flex. Justify content space between. Vamos colocar aqui também um align items center. Margin top 24 pixels. Vou pegar aqui agora o meu user info, que são as informações ali do usuário. E aí a gente já tinha feito o user info antes, acho que lá na página do room. Acho que era aqui. Aqui, ó, user info. Então eu vou copiar esse mesmo user info aqui e vou colocar aqui dentro. A única coisa que vai mudar aqui é no span. Eu não preciso desse font weight e o color dele vai ser 73, 73, 80. Beleza. A gente já tem o user info aqui dentro. A gente não vai precisar fazer mais nenhuma estilização. A única coisa que eu vou fazer aqui em cima também é mostrar um hackzinho para você que eu uso muito no CSS, que é o seguinte. Toda pergunta... Olha só. Vamos explicar o que é nisso aqui. Quando eu uso o e-comercial dentro do Sass, ele se referencia ao próprio elemento, ou seja, o próprio question, né? A própria classe question. E aqui eu estou basicamente falando, toda vez que uma question vem seguida de outra question, eu quero que essa question aqui, que é a que vem depois, assuma um margin top de 8 pixels. O que isso aqui vai fazer? Ele vai adicionar um margin top em toda question a partir da segunda em diante. Ou seja, a primeira não recebe um margin top. Tranquilo? Por quê? Porque a primeira não tem nenhuma question antes dela. Então isso aqui não é aplicado. Eu vou salvar isso aqui agora.
a gente volta lá na nossa página de sala. E aqui, ao invés de eu dar esse JSON stringify aqui nas perguntas, eu vou agora precisar mostrar as perguntas em tela. Aqui no React, existe uma única forma da gente percorrer um array e retornar cada posição desse array, cada item desse array, como um componente. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar aqui as nossas questions, que eu salvei o nome como questions mesmo, questions, e eu vou usar um método do JavaScript chamado map. O map, o que ele é? Ele funciona da mesma forma que um for each, ou seja, ele percorre cada um desses itens do question. Porém, diferente do for each, o map ele permite que eu retorne alguma coisa de dentro dele, e não só itere sobre o array aqui passado. Então, eu vou percorrer cada um desses itens das questions e vou retornar um componente novo para cada um deles, com o conteúdo da questão. Então, aqui eu vou pegar a minha question, vou retornar, e aqui eu vou retornar um componente, o nosso próprio question. Deixa eu importar ele aqui, então, Ctrl espaço, import question, e agora eu passo para ele as propriedades content, question.content. A gente vai passar aqui o author, que é question.author, beleza? E aqui eu vou precisar passar mais uma propriedade. Por quê? Olha só, eu vou voltar aqui na nossa aplicação e a gente já pode ver que as questions estão aqui dentro. Elas não estão estilizadas porque eu não importei o arquivo de estilos aqui em cima. Então, import, agora é só .styles.scss. Beleza, agora só mudou a importação lá para cima. A gente pode ver que as perguntas já estão aqui, né? Tá faltando só alguma certa estilização aqui no lado da room em si para jogar essa lista um pouquinho mais para baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar aqui uma div question list. Vou botar agora as questões aqui dentro. E lá na estilização do room, ainda dentro aqui de main, eu vou pegar o nosso question list e vou adicionar uma estilização nele aqui. Deixa eu só pegar quanto que eu tinha colocado de margem. Margem top 32 pixels. Então eu salvo isso aqui agora. Pronto, já está distante aqui do restante do conteúdo. Agora, a gente pode ver que acessando aqui o console do nosso navegador, deu um erro aqui dentro do React que se chama Each child in a list should have a unique key prop. O que isso quer dizer? O React, toda vez que a gente faz uma listagem, que a gente percorre um array e retorna desse array aqui uma lista de perguntas, uma lista de usuários, qualquer coisa assim, a gente obrigatoriamente precisa passar para o primeiro elemento que vem aqui dentro do map, né, da nossa listagem, uma chave, que se chama key. Essa é uma propriedade que o próprio React cria para a gente. E aqui eu preciso passar qual que é a informação entre cada uma dessas questions aqui que é única. Ou seja, é o ID, né? Nenhuma question vai ter o ID repetido. Por que eu preciso passar essa key aqui pro React, né? Essa é a forma do React conseguir identificar a diferença de uma pergunta para outra, para ele saber qual que é a diferença de uma pergunta para outra. Por quê? Porque quando acontecer em algum momento de uma questão, por exemplo, ser deletada, imagina que a gente tem uma lista aqui de 1000 itens, né? A gente tenha 1000 itens sendo exibidos aqui, 1000 perguntas dentro da nossa sala. E aí o usuário vai lá e deleta o item 763, né? No meio dessa lista toda. Quando o React for lá buscar para deletar esse item, se ele não tiver a referência aqui daqui, o que ele vai fazer, ao invés de ir lá e remover só esse item da tela, é recriar toda a lista do zero na tela com os 999 itens que sobraram. Ou seja, se eu não passo aqui, ao invés do React ir lá e deletar o item 763, ele vai, ao invés disso, pegar a lista que não tem mais o item 763 e montar todo o HTML dela do zero. Então é muito necessário para a gente, em questão de performance, que a gente faça esse ajuste aqui, tá? Isso, se você quiser estudar um pouquinho mais, existe algo na documentação do React que você pode procurar por algoritmo de reconciliação, que é o algoritmo que explica a necessidade dessa key aqui e o porquê que a gente precisa utilizar e como que funciona o React por baixo dos panos. Inclusive saiu um vídeo lá no canal da Rocket há pouco tempo atrás, que eu falo o guia definitivo de performance no React, se não me engano.
que eu falo sobre esse algoritmo de reconciliação. Então, se alguém tiver um pouquinho mais de interesse em estudar sobre performance no React, vale a pena sim dar uma olhada nisso. Beleza, a gente que passou agora aqui, ó, já não está mais dando erro nenhum, né? Aqui no room está dando erro, question is already defined. Ah tá, porque a gente tem um type question e eu estou importando também um novo componente chamado question. Então, aqui eu vou botar a question type, só para a gente não ficar com o mesmo nome, tá? Nos dois. Salvo aqui agora, pronto, mais nenhum erro. E agora a gente está com a nossa sala aqui já funcional. Posso inclusive enviar novas perguntas aqui. E ele já aparece aqui embaixo. Perfeito. A gente já está com a nossa aplicação totalmente funcional aqui na parte da sala. O que falta aqui agora, né? Até terminando aqui, a gente terminou a estrutura das perguntas, o HTML e CSS. Agora a gente vai continuar. Falta a gente criar toda a funcionalidade aqui dos botões da pergunta, então like, as funcionalidades do admin, essas coisas assim. E falta também a gente fazer esse hook useRoom aqui que a gente estava falando. Então, vamos lá, vamos criar esse hook aqui agora para a gente poder continuar de uma forma com a nossa aplicação mais refatorada, mais elegante, né? O que é esse useRoom que a gente vai criar aqui? No React, a gente aprendeu o conceito de componentes. E um dos princípios da gente criar um novo componente é quando algo visual na nossa aplicação se repete muitas vezes. Então a gente pode ver que eu criei um componente aqui para question, por quê? Porque a question ela se repete várias vezes na nossa aplicação. Eu criei um componente para o button porque o button se repete várias vezes na nossa aplicação, né? Às vezes mudando ali uma corzinha, alguma coisa assim, mas ele é muito semelhante em todos os lugares que ele aparece. Agora, quando eu quero reaproveitar algo que não é visual na nossa aplicação e sim funcional, ou seja, uma funcionalidade, eu quero reaproveitar ela entre mais lugares na minha aplicação, o que eu vou criar é um hook. Então, olha só. Aqui dentro de hooks, onde a gente tem o useAuth, eu vou criar um agora chamado useRoom.ts. Vou exportar uma função chamada useRoom. E a gente vai trazer aqui para dentro agora, aqui de dentro da página Room, todas as funcionalidades que vão funcionar de forma igual tanto para a sala numa visão do usuário que está acessando ela, tanto para a sala numa visão do admin. Então, por exemplo, a parte de carregamento das questões, o título da sala, né? Tudo isso eu posso botar lá dentro. Então, eu vou puxar aqui ó, a parte de questions e title. Vou botar dentro do useRoom. Já vou fazer a importação aqui do useState, que vem do React. O nosso question type agora, aqui ó, question type. Ele vem aqui para dentro também, que é a tipagem aqui das questions, né? Que mais que eu vou levar lá para dentro? Vou levar esse nosso useEffect. Então, vamos pegar isso aqui, trazer aqui para dentro. Agora, o useEffect aqui, vou importar de dentro do React. Já importou, ó. Aqui dentro, eu preciso importar o database do Firebase. Show, já importou também. Que mais? Firebase Questions agora, que é uma tipagem que eu tinha deixado aqui em cima. A gente vai trazer para cá também. Então, eu só vou trazendo, só procurando aqui, ó. Falta esse Room ID. Esse Room ID agora, ele é uma informação que a gente não vai conseguir acessar daqui de dentro, tá? Eu conseguiria usar esse useParms aqui dentro desse useRoom, conseguiria, sem problemas nenhum, tá? Mas esse useRoom é legal a gente deixar ele desacoplado do funcionamento da página, digamos assim, do funcionamento de outra biblioteca que é o React Router DOM. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou receber como parâmetro do useRoom o Room ID. Então, a gente vai receber como parâmetro o Room ID e agora a gente já vai ter essa informação para usar tanto aqui quanto aqui embaixo. Agora, aqui no Room, vamos continuar. Esse handle send question, não necessariamente a gente precisa puxar para lá, tá? Porque isso aqui é uma funcionalidade só da sala para o usuário, digamos assim. E de resto, aqui realmente não tem mais nada que a gente precise puxar. A única diferença é que agora aqui no final do useRoom, eu vou retornar nosso questions e o nosso title, que é o título da sala. Vou salvar isso aqui agora. Na página de Room, eu venho e dou um const igual useRoom. Vou importar o nosso hook que a gente acabou de criar. Ele importou aqui, ó. Vou passar para ele o nosso Room ID como parâmetro. Então, deixa eu botar o Room ID aqui, vou passar o Room ID. E aqui agora eu vou ter acesso ao title e as nossas questions, que são as informações que eu preciso aqui embaixo. Então, agora a gente pode ver que o nosso componente de Room, aqui ele ficou muito mais
clean, né? Muito mais fácil da gente ler o código. Porque a gente abstraiu o código ali de carregamento dos dados da sala nesse hook chamado useRoom. E um hook que a gente criou, chamado useRoom, por exemplo, ele pode usar outros hooks do React, como useState, useEffect e por aí vai, que vai tudo funcionar normalmente. Salvo isso aqui agora, volto lá no meu app, posso dar um F5 e eu vou ver que vai tudo funcionar sem problemas nenhum, né? Então a nossa aplicação aqui ela já está funcionando sem problemas nenhum usando esse hook aqui. Já posso ir lá no Notion, marcar que a gente criou o hook useRoom. O mais legal disso aqui é que agora quando a gente criar a página do admin, né, da sala, lá da visão do admin, basta eu chamar isso aqui e eu já vou ter também, novamente, lá pela página do admin carregado as questões e o título da página, que são funcionalidades que eu vou precisar lá também. Então isso é muito legal e a gente acaba fazendo muito isso dentro de aplicações React. Sempre que a gente vê que uma lógica ela é compartilhada entre mais de um componente, eu crio um hook, né, para compartilhar essa lógica. Vamos lá, agora a gente vai para a funcionalidade de like aqui do nosso app. Ou melhor, eu vou fazer a página de sala aqui do admin antes, para a gente terminar, né, encerrar essa parte de quase de HTML e CSS, para a gente poder focar depois nas funcionalidades. O único que vai ter ainda um pouquinho de HTML e CSS é o modal depois, mas é um HTML e CSS muito mais simples, assim, quase que a gente não vai ter que mexer em nada. Então, vamos aqui para a página de sala do admin, finalizar isso, para então a gente encerrar. O que eu vou fazer? Aqui dentro de Pages, eu vou criar aqui o admin room.tsx. Eu vou copiar o mesmo código de room aqui dentro. É basicamente a mesma coisa, tá? Vou trocar o nome para admin, com N no final, claro, room. Show de bola, o resto eu não vou mexer em nada por enquanto. Vou salvar isso aqui agora. Venho aqui no app da minha aplicação. E agora eu vou cadastrar uma nova rota. Então eu vou criar uma rota com o path chamado /admin /rooms /id. Então é a mesma coisa que esse aqui. A única coisa que muda é que tem o admin na frente. E aqui eu vou usar o admin room, que é a página que a gente criou. Deixa eu botar ela aqui. Show, vou salvar isso aqui agora. Volto aqui no meu app. Nós vamos acessar aqui admin /rooms agora, com o ID, né? Então a gente pode ver que o resultado é o mesmo, porque o CSS é o mesmo ali, né? A estilização, tudo igual. E agora a gente vai tirar algumas coisas daqui que a gente não vai utilizar no caso da sala de admin. Então o formulário é uma delas. Eu não vou ter esse formulário na página de admin, né? Então a gente já arranca ele fora porque a gente não vai usar. Outra coisa que eu tenho aqui na página de admin, por exemplo, é um botão lá em cima de encerrar a sala, né? Então a gente pode criar esse botão. A gente vem aqui em cima, do lado de Room Code. E aqui, ó, se eu botar só o botão aqui dentro, deixa eu até importar aquele botão que a gente criou lá nos componentes, né? Então, boto o botão aqui, encerrar sala. Se eu botar só o botão assim, o que ele vai fazer lá na nossa aplicação é fazer isso aqui, ó, botar a logo aqui, isso aqui no centro e o botão na direita. Por quê? Porque esse header, ele tá com o Justify Content Space Between. Então, ele sempre bota um espaço entre os elementos que estão dentro dele. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou botar por volta, né, desses dois itens, tanto do room code quanto do botão, uma div. Assim, ele vai jogar essa div totalmente para a direita e essa imagem totalmente para a esquerda. E isso aqui vai ficar um do lado do outro. Ó. Um do lado do outro não, porque, né, eles ficaram um abaixo do outro aqui provavelmente por causa do espaço que eles estão ocupando, né? Então, vamos dar um inspecionamento aqui. Vamos ver, tem essa div. Show, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou lá no meu room.css, vou no header. Aqui no header eu tenho content. Eu vou pegar, se eu tiver uma div aqui dentro, eu vou dar display flex para ela. Show, a gente já está ali com o nosso aplicado ali, o nosso CSS, né? E além disso, o que eu posso fazer aqui é arrumar algumas outras coisinhas, tá? Primeiro, quando eu tiver um botão aqui dentro, eu vou diminuir um pouco o tamanho dele, esse botão no header. Então eu vou dar um height de 40 pixels, só para ele ficar do mesmo tamanho ali do copiar aqui do room code, né? Outra coisa que eu posso fazer, que é explicar para você, existe uma nova propriedade que isso aqui salva a minha vida, que pouca gente conhece, que ela já está bem estável nos navegadores, que é a propriedade gap. A propriedade gap, ela serve para a gente adicionar um espaçamento entre os elementos de dentro de um display flex, por exemplo, ou de um display grid.
E ela já é suportada pela grande maioria dos últimos browsers, ó. Mas se você estiver utilizando algum desses navegadores, por exemplo, Internet Explorer, Opera Mini, Opera Mobile, UC Browser... Meu Deus, tem umas coisas... Pô, se você tá usando esses browsers aqui, daí pelo amor de Deus também, né? Mas o gap que a gente pode usar é simples assim, eu dou um gap... 16 pixels, ele vai adicionar um espaçamento entre os elementos, ó. Simples assim. Cara, isso aqui é uma delícia, porque eu não preciso ficar, por exemplo, colocando margem left no botão, que daria também, tá? Eu posso vir aqui e botar um margem left de 16 pixels. Mas é ruim, porque daí se um dia eu tiro esse botão daqui, ou se eu tiro o room code daqui, o margem vai ficar. O gap, ele só vai ser aplicado se tiver realmente dois elementos, né? Se tiver que fazer um espaçamento entre eles. Então isso é muito legal. Então agora a gente já fez aqui o nosso encerrar sala. A única coisa que muda é que esse encerrar sala aqui, ele é com uma bordinha, né? Então vamos aprender uma coisa nova aqui, tá? O que eu vou fazer? Lá no meu componente de botão, eu vou falar que esse botão aqui, ele recebe além dos atributos, né, de um botão normal do próprio HTML, eu boto um e-comercial aqui no final e coloco um objeto falando que eu vou receber todas as propriedades, né, os atributos de um botão do HTML nativo, mais algumas propriedades que eu queira. E aqui eu vou falar que ele pode receber uma propriedade chamada... deixa eu ver até como é que eu coloquei o nome aqui. Eu acho que eu botei isOutlined, que vai ser opcional e vai ser um booleano. Tá vendo? Eu botei aquela opcional, ponto de interrogação, ou seja, eu não preciso passar para o botão, e ela é um booleano. E aqui agora eu vou fazer o seguinte. Aqui no lugar de props, eu vou passar um objeto que eu quero desestruturar. Eu vou pegar a propriedade isOutlined. E as propriedades que não forem a propriedade isOutlined, eu vou colocar dentro de uma variável props. Então isso aqui a gente chama de REST operator no JavaScript. Ou seja, eu estou pegando o resto, né? Tudo que não for isOutlined, eu estou jogando dentro de objeto props. E assim eu continuo com aquele mesmo funcionamento que eu tinha antes. Agora, esse isOutlined aqui, eu consigo setar um valor padrão para ele. Ou seja, como ele é opcional, quando ele não tiver definido, eu vou utilizar esse valor como false. E aí, o que eu vou fazer com isso, né? Com essa propriedade isOutlined aqui? Aqui no class name do botão, eu vou fazer esse class name com as chaves. E aí aqui eu boto a nossa crase, ou como vieram me corrigir, acento grave. Eu nem sabia que acento grave existia, mas tudo bem, vamos lá. Vou botar aqui a classe button. E agora aqui dentro eu vou fazer um condicional. Caso isOutlined exista, eu vou botar aqui uma classe a mais chamada outlined. Se não, eu não vou colocar a classe a mais nenhuma. Salvo isso aqui agora. Vou lá no meu admin room e aqui para o botão agora eu vou passar isOutlined. Lembrando que quando uma propriedade aqui é um booleano, eu não preciso fazer isso aqui, ó, passar true. Basta eu passar dessa forma aqui, que ele já vai entender que isso aqui eu estou passando como valor true. Salvo agora, vou lá no CSS do meu botão e aqui agora eu vou botar o seguinte. Quando esse botão aqui estiver com a classe outlined, acho que foi isso que eu botei, né? Isso, outlined. O background dele eu vou trocar para FFF e ele vai ter aqui uma border, um pixel solid com essa cor e a cor dele também vai ser roxinha. Vamos ver como é que ficou? Então, a gente já pode ver lá ó, que o nosso botão já ficou no mesmo estilo lá do Figma, né? Porque a gente utilizou essa propriedade isOutlined aí. A gente poderia fazer outras coisas aqui para customizar ainda mais o botão, mas a gente vai fazer isso mais para frente, tá? Por enquanto tá ótimo assim. Agora, a nossa página aqui de admin, ela basicamente está finalizada, né? Então eu posso marcar aqui que eu já completei a página de sala do admin. E agora a gente vai realmente para as funcionalidades. Então, para o usuário que está acessando a nossa página, tem a funcionalidade de like. Para o admin, tem a funcionalidade ali de remoção de pergunta, algumas outras aqui de marcar a pergunta como respondida, dar um highlight na pergunta para marcar como a pergunta que está sendo respondida naquele momento. Então, tem mais algumas coisinhas que a gente precisa fazer aqui. Além, claro, do componente de modal e do recurso de encerrar a sala. Para o recurso de encerrar a sala, o que eu estou pensando? Eu estou pensando em incluir uma informação aqui no Firebase, dentro da sala, por exemplo, com um booleano se ela está encerrada ou não, ou até com a data que ela foi encerrada. E aí, quando a pessoa for acessar a sala, eu vou lá e verifico, poxa, existe alguma informação aqui falando que a sala está encerrada? Existe. Então, não permite o acesso à sala, né, para a pessoa ali. Então, a gente vai fazer dessa forma. As outras informações aqui de like e tudo mais, a gente vai ver como que a gente vai construir. Mas o like,
ele vai seguir mais ou menos a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Por exemplo, eu tenho a sala, rooms, tenho várias salas aqui, cada uma com seu ID, e dentro das salas eu tenho as perguntas. E aí eu tenho várias perguntas, cada uma com seu ID. Aí dentro da pergunta, assim como eu tenho aqui essa cascata, eu vou ter uma outra chamada likes. Cada like vai ter o seu ID também, e dentro do like eu vou armazenar qual usuário deu o like, para eu conseguir ter essa informação. Então eu vou salvar o ID do usuário lá que deu o like naquela pergunta, para a gente ter essa informação ali. Beleza? Então vai funcionar mais ou menos assim a nossa estrutura. E é até por isso que eu já deixei pronto aqui nas regras de autorização os likes aqui dentro das perguntas. Ó. Então dentro das perguntas eu vou ter um objeto de likes ali, né? Que é vários likes, digamos assim. E para cada like eu vou adicionar ali, vou ter o ID do author aqui, ó, author ID, para depois a gente conseguir saber qual usuário deu o like e tudo mais. Perfeito. Então vamos continuar aqui com o nosso app. Desenvolvendo o restante das funcionalidades. Bora lá, funcionalidade de like, coisa mais simples no mundo pra gente criar aqui dentro da nossa aplicação. Primeira coisa, vou fechar tudo aqui, porque tem muita coisa aberta. E aí eu não sei se você lembra aqui no componente question, quando a gente estava criando, aqui dentro dessa div, a gente falou que iam os controles da questão, né, da pergunta. Para o usuário, o controle é só um like. Né? Pro admin, o controle são 3 botões, na verdade. Né? Então isso aqui precisa ser customizável dependendo de onde a question está sendo mostrada. E aí a gente tem algumas formas de fazer isso. Não sei se você lembra lá no ensinamento sobre props, a gente tinha uma prop que a gente poderia, que todo componente pode receber aqui, que se chama children, né? Então lá, quando eu vou renderizar a question dentro de room aqui, ó, eu posso enviar dentro dela aqui, ó, algum conteúdo, né? E aqui dentro eu vou colocar o botão, digamos, de like, ou o botão das ações ali que o usuário pode fazer dentro dessa pergunta. Então deixa eu até pegar aqui na minha colinha. Show, vamos lá. A gente vai meter aqui um botão. Esse botão aqui, eu não vou usar aquele botão que a gente criou de componente, tá? Porque ele é só um ícone, né? Então o nome dele aqui vai ser like button. A gente vai jogar aqui um type button por padrão. E eu vou jogar aqui um area label, marcar como gostei. Isso aqui é só um atributo de acessibilidade, principalmente quando a gente vai criar um botão que ele não tem texto nenhum dentro, que é só um ícone, alguma coisa assim. É legal a gente falar exatamente o que aquele botão faz, né? Existem outros vários atributos de acessibilidade e, pô, seria muito legal fazer um NLW inteiro em cima desse tema, porque dá pra cobrir muita coisa legal. Mas aqui o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o número de likes. Então vou botar 10 aqui por enquanto, só pra mostrar, sei lá, dentro do spam pode ser. Spam 10. Como se já tivesse 10 likes, né? Claro que não tem. Aqui dentro de assets em image, tem esse like aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar o SVG que tem aqui dentro e eu vou jogar o código SVG diretamente aqui no HTML. Por que a gente vai fazer isso? Porque se eu não faço isso, eu não consigo trocar a cor do SVG. Eu só posso trocar a cor do SVG se ele estiver diretamente dentro do HTML, como eu coloquei aqui. A cor é esse stroke que eu tenho aqui, ó. Só que eu não consigo mudar esse stroke caso o SVG esteja sendo importado como uma tag image. Beleza? Vamos salvar isso aqui agora. A gente vai voltar lá no componente question. E agora eu preciso falar que esse componente question aqui, ele recebe uma propriedade children. E aí o children dele, o que é? Ele é um conteúdo HTML. Tá vendo? É um button aqui no caso. O que eu vou fazer aqui agora? Existe uma tipagem especial do React que a gente usa quando a gente vai definir a propriedade children, que ela se chama React Node. React Node é basicamente qualquer coisa, qualquer conteúdo JSX. Pode ser um texto, pode ser uma div, pode ser outro componente, pode ser mais de um componente, pode ser qualquer coisa, assim. React Node ele é qualquer coisa que é aceitável, digamos, dentro de um return, assim, né? Então, a gente salva isso aqui agora, a gente pode ver que ele já parou de dar erro, tá vendo? Então, a gente já tem o button aqui dentro. Vamos lá, vamos voltar agora na nossa página, let me ask. Deixa eu voltar aqui na sala, rooms. Ele tá dando erro lá no admin room, por quê? Porque eu falei que o children aqui ele é obrigatório. Vamos deixar ele como opcional. E pronto, ó, daí a gente já não tem mais erro nenhum. A gente tá aqui na sala agora, nada tá sendo mostrado aqui, porque lá dentro do question eu deixei a div aqui, ó, mas eu não coloquei nada dentro dela. Então aqui dentro eu vou pegar o nosso children aqui, ó, e eu vou colocar o nosso children aqui dentro. Então salvo, pronto, já tá ali. Por que eu tenho 2 navegadores abertos? Não sei.
Tá, mas já tá aqui, ó, botão de like, né? Então a gente já tá com essa opção disponível em tela. Mas é claro que a gente tem que dar uma estilizada nisso, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui nosso Styles, aqui dentro de Footer. Aqui dentro de Footer eu vou pegar e vou estilizar todos os botões. Então todo botão vai ter border 0, background transparent. A gente vai passar também um cursor pointer. Vamos pegar aqui agora e estilizar especificamente o like button, porque o like button é o único que tem um texto e um botão, né? Um texto e algo para clicar. Então é o único que eu vou estilizar diferente aqui. Eu vou botar nele um display flex. Vou botar aqui um align items flex end, porque foi a forma que eu vi do texto ficar melhor alinhado com o ícone, assim. Eu tentei colocar o center aqui até para mostrar, tá? Pra mostrar por que eu botei flex end. Só que o center, pra mim, eu não sei se é a forma que o ícone tá, mas o center ele me parece mais descentralizado do que o flex end. Então eu deixei flex end mesmo e pra mim ficou bom. Além disso, eu vou jogar uma cor aqui, 73, 73, 80. E aqui agora, eu vou fazer o seguinte. Quando esse botão aqui, ele tiver uma outra classe chamada liked, que é quando o usuário já deu like nessa pergunta, eu vou mudar a cor do texto para 83.5AFD. Opa, 83.5AFD. É isso mesmo. E eu vou pegar o SVG que eu tenho ali dentro, vou entrar na tag path e vou colocar o stroke dela como essa cor também, para eu mudar, né? Como aquele ícone ele é um ícone de linha, né? Que ele é só uma linha por volta, uma borda. Geralmente a estilização fica no stroke. Quando é um ícone que ele é preenchido, totalmente preenchido, geralmente a estilização fica no fill, né? Então a gente vai usar esse stroke aqui. Além disso, dentro do like button, eu vou pegar o SVG e vou dar um margem ou melhor, aqui a gente pode usar, já que a gente já estava usando, podemos usar o gap aqui, que ele já estamos usando flex, então ele vai distanciar ali 8 pixels, ó, o íconezinho do valor numérico. Show! A gente fez a parte de estilização, deixou só para ficar um pouquinho mais bonito. Quando passar o mouse por cima aqui do botão, eu vou diminuir aqui o brightness dele para 0.8, dar uma escurecida, ó. Então ele já dá um pouquinho mais escurecida quando passa o mouse por cima ali. Posso até diminuir um pouco mais se a gente achar melhor, ó. Show, acho que assim já dá um efeito bacana. Posso botar aqui até um transition também, no filter 0.2, para ficar um pouquinho mais suave. Beleza. Agora que a gente já fez a parte visual do like, a gente vai fazer a parte da funcionalidade do like, né? Então, nós vamos criar uma função aqui em cima, async function, handle like question. E aí eu preciso receber o question ID, para eu saber qual que é a pergunta que vai receber o like, né? Isso eu acho que já está claro. Aí aqui agora eu vou começar a fazer... Aqui agora eu vou começar a fazer a funcionalidade de like. Eita, falhou a voz aí, padrão. Vou criar uma constante new like igual await database.have. E aqui agora vai ficar grandinho isso aqui, tá? É rooms /room ID. Aí eu quero entrar dentro de questions. Quero entrar na pergunta com o question ID. E aí eu vou entrar em likes. Então fica um pouquinho grande, né? E aqui eu vou dar um ponto push num novo like que eu vou mandar como objeto. Por quê? Porque eu quero enviar o author ID. E aí eu vou mandar aqui o nosso user.id. O user aqui mesmo que eu sei que nessa sala o usuário vai estar logado, mesmo assim, a gente, como a tipagem dele é que ele pode ser undefined ou user, a gente precisa sempre garantir aqui na escrita do código que a gente está lidando com esses campos, né? Então aqui eu estou usando o ponto de interrogação, que meio que ele faz a verificação, né? Ele só vai tentar acessar o ID do usuário caso o usuário realmente exista. Aqui agora, realmente não tem, assim, mais nada para fazer, tá? É só eu fechar isso aqui. Agora eu vou chamar essa função handle like aqui nesse botão. Então, onClick. Aqui, uma das coisas muito importantes do React, tá? Quando eu vou chamar uma função no onClick, que ela recebe um parâmetro, eu não posso fazer isso aqui, ó. Chamar a função direto, tá vendo? Dessa forma aqui, dentro do onClick. Por quê? Porque dessa forma aqui, o que o onClick espera como
como valor, né? A gente pode passar o mouse aqui. O onClick, ele espera receber uma função como valor aqui. Só que se eu passo isso aqui, eu não estou passando uma função. Eu estou passando a execução de uma função. Ou seja, eu já estou executando a função nesse momento aqui. Então, quando eu vou passar uma função que ela precisa de um parâmetro, no onClick eu sempre coloco dessa forma aqui. Eu crio uma nova arrow function aqui dentro, né, uma função anônima, que chama a função aí passando o parâmetro. Então agora sim eu estou passando uma função como parâmetro, eu não estou executando ela já aqui nesse momento. Salvo aqui agora. A gente vem aqui e vamos dar like numa das perguntas aqui, que pode ser como funciona a Context API. Vou clicar aqui, ó, deixa eu abrir o console, né, para ver se não vai dar nenhum erro. Deixa eu dar F5, que estava dando um erro. Invalid DOM property stroke width did you mean stroke. Tá, isso aqui é algumas coisinhas chatas, tá? Aqui no nosso home, no room, a gente botou esse ícone do like aqui. Só que quando a gente usa SVG no React, algumas propriedades elas são diferentes, tá? Que é essas aqui, ó, que tem o hífen. Elas precisam ser dessa forma aqui, ó, com camel case. Então, se eu não me engano, são essas aqui. Vamos salvar. Deixa eu dar F5. Beleza, já tá funcionando. Então é sempre cuidar, tá? Porque tem algumas propriedades no HTML que não necessariamente são iguais no React. Né? Até o próprio onClick, que eu já tinha falado, né? O onClick, ele é assim lá no HTML. Mas aqui no React, a gente faz ele com C maiúsculo. O area label aqui, ele faz com o hífen, né? Talvez para dividir, porque realmente são... Olha, não sei, mas... Não sei por que não é assim. É isso. A gente não sabe de tudo, né? Mas vamos lá. Aqui no room, agora, eu vou dar like na handle send question is defined but never used. Tá? Admin room. Tá. O admin não vai ter envio de pergunta, né? Então eu posso remover isso aqui tudo. E o user aqui eu vou deixar comentado. Deixa eu remover as coisas aqui que eu não tô usando. Tá. Beleza, agora parou de dar erro mesmo. Tá. Vamos dar like na pergunta, ó. Clique. Provavelmente já deu. Por que eu fechei o Firebase? Nunca saberemos. Mas eu vou lá no Firebase agora ver se salvou a informação de like lá dentro. Então, let me ask. Aulas, real-time database, dados. A gente vem aqui na última room. Tá aqui, ó, likes. Lá dentro já tem o author ID, que é o meu usuário, né, o ID do meu usuário, que deu like aqui na pergunta, né? Só que aqui para o usuário agora tem duas coisas, né? Primeiro, não está aparecendo o número de likes real, né? Porque essas perguntas têm 0 e essa aqui tem 1. E também não está ficando roxinho quando o usuário já deu like. Então vamos resolver isso aí. Aqui no nosso room, ou melhor, lá dentro do use room, que é onde eu faço o carregamento das perguntas, eu vou fazer aqui um carregamento dos likes também, né? Porque hoje eu não estou carregando os likes. Só que se a gente lembrar, os likes, eles, assim como as questions, eles vêm como objeto, eles não vêm como eita, preula, eles não vêm como eles não vêm como um array, eles vêm como um objeto mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui agora dentro desse use room? Eu vou criar aqui uma nova propriedade chamada like count, que vai ter o número de likes que essa pergunta tem. E para o like count, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um object. Aqui eu não preciso usar o entries, tá? Eu posso usar o values, que ele vai pegar só os valores do objeto, porque eu não preciso do id. Vou pegar os likes aqui que está dentro de value.likes. E eu vou precisar definir isso aqui em cima, dentro de Firebase Questions. Eu preciso falar que vem likes. O likes, ele é um objeto. O que eu errei aqui? Por que esse aqui ficou laranja? Eita. Mas tá bom. O like, ele tem é um objeto. A chave dele é uma string, né? Que é o ID do like, né? Que é a key lá. E o valor dele é um objeto que tem author ID como string. Beleza? Isso aqui é a mesma coisa que a gente fez aqui para a question. Ó. A question, ela tem o ID, que é uma string, e o valor dela é um objeto. Mesma coisa aqui, tá? Para os likes. Aqui, ponto likes. E aqui, os likes, eles podem vir vazio, né? Então, eu vou botar, caso o likes não tenha nada, eu vou botar um objeto vazio aqui e vou dar um ponto length aqui no final. Assim, eu vou ter um número de likes. Agora, outra propriedade que eu vou botar aqui é o has liked, que eu vou adicionar se o usuário deu like nessa questão aqui ou não. Antes disso, eu preciso ter dados do usuário. Então, aqui, eu posso dar um use auth,
Isso que é muito legal no React, né? Um hook, ele pode utilizar outros, quantos a gente quiser. Né? Esse useRoom pode usar o hook de autenticação, pode usar estado, pode usar useEffect, então fica muito fácil a gente ir desacoplando as coisas. Então aqui eu pego o user de dentro de autenticação e eu vou ver se dentro ali do objeto de likes existe o ID do usuário que está logado para saber se ele deu like naquilo lá ou não. Então, bem simples, tá? Object.values, values.likes, ou um objeto vazio. E aqui agora eu vou usar um método do JavaScript de arrays que se chama sum. O sum, ele vai percorrer o array até encontrar uma condição que satisfaça o que eu passar para ele aqui como, digamos, o if que eu passar para ele aqui, né? E encontrando, ele vai retornar true ou false. O sum, ele sempre retorna true ou false. Diferente do find, que ele vai retornar o objeto que eu encontrei, a informação que eu encontrei. O sum não, ele só retorna se eu encontrei ou não. Então, aqui eu vou pegar cada um dos likes e dentro do like eu tenho a informação do author ID. E eu vou verificar se essa informação é igual a user.id. Aqui o user pode ser undefined, então eu coloco pontinho de interrogação. E perfeito, a gente já está com essa informação. Outra coisa muito importante, tá? Eu estou usando aqui dentro do meu projeto o ESLint. Então o ESLint é uma ferramenta que ela vai me avisando de possíveis errinhos que eu tenha cometido no meu código, tá? Eu não ensinei essa ferramenta no NLW, tem vídeo no YouTube da Rocket City, mas eu só estou falando disso por quê? Porque quando eu usei uma variável userID aqui, que é uma variável externa do useEffect, ou seja, essa variável userID ela não está sendo definida dentro do useEffect, ela é algo que vem de fora. Sempre que uma variável é algo que vem de fora, a gente entende que, por padrão, essa variável é uma dependência do useEffect, ou seja, o useEffect depende do valor dessa variável para ele executar da melhor forma. Ou seja, se o useEffect depende do valor dessa variável para ele executar da melhor forma, o que eu tenho que fazer, na grande maioria das vezes, é aqui ó, dentro do array de dependências, passar o user ID. Ou seja, se eu estiver na mesma sala, não trocar da tela de sala, mas por algum motivo qualquer, que hoje na nossa aplicação é meio impossível, mas no futuro quem sabe, né? Por qualquer motivo, acontecer de o ID do usuário logado na nossa aplicação mudar, a gente precisa carregar de novo essas perguntas, porque para eu saber se o usuário deu like ou não, eu preciso ter o ID dele, beleza? E aqui já vamos fazer outra coisa que é muito importante, né? Quando eu estava falando sobre o useEffect lá na primeira vez que a gente usou esse hook aqui, que foi lá no contexto de autenticação, eu falei que toda vez que a gente criava um event listener dentro do useEffect, eu precisava me desinscrever daquele event listener quando no retorno aqui do useEffect, para quando esse componente sumir da tela por qualquer motivo, o usuário navegou para outra tela ou qualquer coisa assim, o event listener que eu tinha criado antes, ele deixar de existir. Então, é assim que a gente faz no React. A gente retorna uma função que vai se desinscrever, digamos assim, dos event listener. Então, aqui eu tinha esquecido de fazer isso. Então, eu posso fazer isso de uma forma bem simples. Eu venho aqui e dou um const room listener, por exemplo, ou melhor, unsubscribe room listener. Então aqui no Firebase eu já vi pela documentação. Na verdade não é assim que eu tenho que fazer não aqui. Aqui é um pouquinho diferente, tá? Aqui eu vou ter que fazer o seguinte. Aqui eu tenho que... É porque eu acho que eu tenho o método off nesse caso aqui. Deixa eu só lembrar exatamente como é que é a sintaxe que eu tenho que botar. Off. Beleza. Ele me falou que para olhar a documentação que lá tinha. Firebase é engraçado, né? Eu passo o mouse, daí tem aqui, ó. Use off to stop receive updates. Se, e daí eu clico aqui. Procuro por off. E... tem aqui, ó. Detach listener. Por que antes não estava aparecendo? Sei lá. Calling off on a parent listener does not automatically remove listener registered or its child node. Off must be also called on any child listeners to remove the callback. Show de bola. Então aqui, ó, a gente pode simplesmente dar um return numa função e passar room_half.off value. E ele vai remover todos os event listeners que eu tenho para essa referência de sala do value, né? Então eu consigo remover todos, eu não preciso nem passar segundo parâmetro aqui. Show. Ali pela própria documentação aqui, eu vi isso aqui, ó. You can remove a single listener by passing it as a parameter to off. Então eu poderia passar o parâmetro do listener aqui que eu quero remover. Mas, se eu quero remover todos, é só eu chamar off
sem passar nenhum parâmetro. Beleza, a gente já removeu o listener aqui, já temos a informação se o usuário deu like ou não. E agora, lá na sala, aqui na verdade no question type, eu vou adicionar as informações like count, que é um número, e has liked, que é um boolean. Show, adicionei essas informações aqui no question type, que é a informação que eu armazeno no estado aqui das perguntas, né? Que é isso aqui, ó. Então eu sempre preciso incluir todas as informações. Agora eu volto aqui no nosso código. Aqui onde está esse 10, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar question.likeCount. Porém, eu só vou mostrar esse span aqui caso o question.likeCount seja maior que 0. Senão, nem vale a pena mostrar. Inclusive, no layout não tem ele quando não tem like, né? Então, a gente faz essa verificação. E aqui agora, nesse botão que eu tenho hoje, LikeButton, eu vou fazer a classe dele ser também maleável, né? Se eu tiver has liked, eu vou botar a classe liked também, senão eu coloco um valor em branco. Salvo isso aqui agora, volto lá para minha aplicação, venho aqui no Let Me Ask e olha só, essa pergunta que foi a que eu dei like, ela já está roxinha, as outras que eu não dei like, elas não têm essa informação. Então vou dar like aqui nas outras, ó, já apareceu, já ficou roxinha. Só tem um problema aqui agora, que se eu der like de novo nessa aqui, ó, eu posso dar quantos likes eu quiser. Então, a gente vai precisar modificar um pouquinho esse funcionamento. Então, eu poderia substituir o botão por completo, mas eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou passar como segundo parâmetro dessa função handleLikeQuestion o nosso question.hasLiked. E aqui em cima eu vou receber hasLiked, que é um booleano. E aí agora eu vou fazer aqui dentro um if. Se o usuário já deu like, eu preciso remover o like. Se não, eu preciso cadastrar o like. Concordam comigo? Então, remover o like. Só que para remover o like, eu preciso do ID do like. Então, a gente vai fazer isso aqui um pouquinho diferente aqui dentro do nosso useRoom. Porque hoje aqui eu retorno apenas a informação se o usuário deu like ou não. Só que eu precisaria da informação do ID do like daquele usuário. Então a gente vai ter que modificar um pouquinho esse funcionamento antes da gente continuar. Show, vamos lá. Para eu conseguir remover o like, eu vou precisar do ID daquele like. É a forma mais fácil de eu remover uma informação do Firebase, é eu sabendo diretamente qual que é o ID daquela informação para eu remover ela. Aqui hoje no hasLiked, eu estou só salvando o boolean, né? Gostou ou não gostou. Então eu vou mudar um pouquinho isso aqui. Eu vou chamar disso aqui de LikeID. Eu vou transformar isso aqui em object.entries. Object.entries. Isso. Object.entries. Eu vou trocar aqui para find, porque agora eu não quero mais um booleano, né? Como eu falei antes, eu não quero mais true ou false, eu quero o conteúdo, né? Então eu uso find. Aqui, quando eu usei o object.entries, agora eu não tenho só o like, tá? Eu vou ter que fazer a mesma coisa que eu fiz aqui em cima. Quando eu uso entries, eu tenho a chave e o valor. Então aqui, novamente, eu tenho a chave e o valor, que eu posso chamar de like aqui, para até ser um pouco mais fácil. Faltou o colchete aqui por volta. Beleza, isso aqui vai me retornar agora isso aí, ele vai me retornar a chave e o valor do like, caso ele tenha encontrado. E aqui, se ele encontrou, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a posição 0. Se eu não me engano, eu posso fazer dessa forma aqui, ó. Isso aqui é muito louco no JavaScript, tá? Porque olha só, cara, isso aqui é muito louco no JavaScript. Isso aqui é um pouco mais... Olha a minha Siri falando comigo. Às vezes eu não sei o que acontece. Às vezes eu tô aqui do nada, gravando aula, e o iPhone aqui a Siri começa a me ouvir o que eu tô falando. Não sei o que acontece, mas isso aí. Olha só. Se o usuário não tiver dado like naquela questão ainda, isso aqui não vai retornar nada, certo? Se não retornar nada, eu não vou ter como acessar a propriedade 0, que é onde está o ID do like. Então, esse sinal aqui, ele é um sinal que ele vai verificar o seguinte. Se isso aqui não retornou nada, ele vai retornar nulo, ele nem vai tentar acessar a posição 0. Caso tenha retornado, ele vai acessar a posição 0. Né? Então, é muito louco isso aqui. Beleza, agora eu vou trocar aqui em cima para LikeID.
que vai ser uma string e não é mais um número. E isso aqui, ele pode ser, na verdade, uma string ou nulo, né? Porque pode ser que ele não encontrou like nenhum. E aqui agora, esse like ID... ele não é string ou undefined. Beleza. Agora sim. Show. Agora eu salvo, volto aqui no room. Aqui vai mudar um pouquinho, não vai ser mais question has liked, vai ser question like ID, ou seja, se existe o like ID. E aqui no has liked, não vai ser has liked, vai ser like ID. E aqui agora, aqui em cima, eu vou usar o like ID também, que é uma string. E agora, se eu tenho o like ID, agora sim, vai ficar bem mais fácil. A gente vai dar um await, database have, rooms, room ID, question, question ID, likes, like ID. E agora a gente só chama o método remove, que ele vai deletar. Vamos ver se deu certo? Bora lá. Deixa eu acessar aqui a sala, tá dando um errinho aqui. Undefined is not assignable to type string. Tá, então aqui string pode ser string ou undefined, tá? Isso aqui é bom sempre a gente deixar os tipos bem certinhos, senão pode dar erro. Agora sim, eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar os likes aqui dessa pergunta. Aqui. E dessa aqui de baixo eu também vou deletar os likes para resetar, né? Como a nossa interface está ouvindo em real time, ó, tirando de lá já some aqui também. Vou dar like e agora se eu clicar tem que remover. Show, removeu. Então a gente já pode ver, ó, dou like, aparece lá, ó, like. Vem aqui, remove de lá também, fica vermelhinho. Massa, agora que a gente terminou a funcionalidade de like, a gente vai para a parte de remoção de pergunta. E aqui no layout hoje a gente tem esse modal, né, para remoção de pergunta, mas sinceramente eu não vou focar em construir esse modal. Eu vou até tirar o componente modal daqui, por quê? Porque isso aqui a gente vai investir um bom tempo, bota aí uns 20 até 30 minutos fazendo isso, a funcionalidade de modal, né, para as duas páginas. Só que é algo muito mais de CSS, HTML e tal, ter que fazer essa construção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar o módulo de confirmação nativo do JavaScript, né, para a pessoa confirmar a exclusão da pergunta. E vou deixar a dica para você, caso você queira construir esse modal, de utilizar o pacote chamado React Modal. Até você consegue procurar aqui no GitHub. Esse pacote React Modal, ele está dentro da própria organização do React.js. Ele é um pacote que já vem com todas as regras de acessibilidade para a construção de modal dentro do nosso projeto. Ele não vem com uma estilização própria, então, claro, o CSS vai tudo ser feito por você, né? Ele já vem com classes no modal para você usar classes para estilizar, ó. Então você consegue estilizar modal, classe overlay e tudo mais. Então tem todas as classezinhas para você estilizar ali dentro, ó, para estilizar o modal da maneira que você preferir. Mas como é muito visual, isso não vai agregar para a gente tanto conhecimento nem em React, nem em Firebase em si, é mais HTML e CSS, eu não vou construir isso para a gente focar mais no desenvolvimento da aplicação, beleza? E aí, o que eu vou fazer aqui agora? Lá no nosso admin room, eu vou, aqui dentro do question, ó, a gente vai colocar um botão aqui dentro. Esse botão aqui ele vai servir para remover a pergunta. Então eu vou importar aqui a nossa delete image, lá de dentro da pastinha assets image delete.svg. Vou usar aqui dentro e botar um texto alternativo aqui, remover pergunta. Aí agora nesse botão, ele vai ser um type button e quando o usuário clicar nela, a gente vai chamar aqui um handle delete question, passando aqui o nosso question.id. Eu vou criar essa função, claro, ela ainda não existe, handle delete question. Ela recebe aqui o question ID como uma string. E aqui eu vou usar o confirm do JavaScript. Então, deixa eu até pegar o texto ali que está escrito. Tem certeza que deseja excluir essa pergunta. Então, deixa eu copiar como texto. Aqui. E aí o confirm aqui, ele retorna um booleano, né? Então a gente consegue fazer assim, ó, if confirm, aí sim eu vou fazer a remoção. Unexpected use of confirm. Eu acho que é window.confirm, né? Show. Agora, aqui dentro, eu vou fazer o seguinte, const question have é igual a database .have, aqui eu já importou o database para mim, ó, já está aqui, deixa eu até mover aqui para cima. .have, e aqui a gente vai passar rooms barra room ID,
barra questions barra question id ponto remove. E aqui eu vou dar um await para a gente aguardar isso aqui finalizar, transformar a função em assíncrona, né? Senão eu não consigo usar o await. E agora a gente vai testar. Vamos lá, vou salvar isso aqui agora. Voltamos aqui para o nosso app. Agora eu vou tentar remover esse aqui, ó, nova pergunta, que está entre teste, nova pergunta e tudo mais. Ó. Vamos lá, clicar aqui. Ok, e pronto. Já sumiu, então a pergunta já está sendo deletada. Vou deletar esse teste aqui também, ó. E a gente já está com a funcionalidade de remoção de pergunta ali funcional. Particularmente, assim, esse confirm aqui do JavaScript eu não acho tão feio, tá? Do próprio navegador. E ele é bem acessível, então, na grande maioria das vezes, vale a pena utilizar caso você não saiba muito bem o que você está fazendo na hora de criar uma confirmação como essa, né? Porque você acaba perdendo um pouco de acessibilidade caso você não colocar as regras todos certinhos aqui quando você vai criar um modal de confirmação. Então, nesse caso, vale mais a pena usar o próprio confirm do browser. E aí a gente terminou a parte da remoção de pergunta e falta somente a parte de encerrar aqui a sala, tá? A parte de encerrar a sala, eu vou criar aqui async function handle and room. Aqui eu já tenho o room ID. Aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar o database hath rooms barra room ID e eu vou dar aqui nela um update, né? O update ele vai escrever, né? Alterar os dados dessa sala aqui. Aqui eu vou até usar um await e aqui eu vou dar um update botando ended at new date, falando que essa sala aqui ela foi encerrada. Aqui agora, nesse encerrar sala, eu vou chamar onClick handle and room. A gente salva isso aqui agora. Depois de ele encerrar a sala, eu vou redirecionar esse usuário aqui. E para isso eu vou precisar usar o history de dentro lá do React Router DOM. Deixa eu ver se ele... ele não deu import... já importou lá para mim. Vou dar um history.push e vou enviar ele de volta lá para a rota raiz da nossa aplicação. Vamos lá, vamos salvar aqui agora. Show, vou clicar em encerrar sala e fomos redirecionados para cá. Se a gente voltar aqui na nossa aplicação, ó, já tem lá o ended at dentro da sala. E agora o que eu vou fazer? Lá na home, na hora que a pessoa tenta acessar a sala, que eu pego aqui, hoje eu verifico somente se ela não existe, para falar se a sala não existe. E aqui também agora eu vou fazer uma nova verificação. Se roomHath.val.endedAt existe, certo? Eu vou dar um alert room already closed. Aqui eu deveria ter usado closed at ao invés de ended at, né? Mas tá, tudo bem, fica dessa vez. Agora eu vou salvar isso aqui agora. A gente vai pegar o ID dessa sala aqui e vamos tentar entrar nela. Quando eu clicar em entrar, room already closed, né? Então a gente não consegue mais entrar nela aqui. Então perfeito, a gente finalizou aqui todas as funcionalidades que a gente queria trazer para nossa aplicação. Deixa eu ligar a câmera aqui agora, botar meu cabeção em tela aqui. Deixa eu só arrumar aqui o zoom. Agora sim. E agora a gente terminou mais uma aula aí. E poxa, cara, essa aula ficou muito massa. A gente conseguiu desenvolver muita coisa em pouco tempo. E para amanhã ficou faltando assim pouquíssimas coisas pra gente fazer aqui. Amanhã vai ser um dia muito massa. Por quê? A gente vai terminar de desenvolver aqui a parte de highlight e marcar a pergunta como respondida. Depois disso, a gente já vai entrar em coisinhas mais avançadas. A gente vai fazer deploy da nossa aplicação. E também eu vou passar para você uma série de desafios para você levar essa aplicação para o próximo nível. Para você conseguir deixar essa aplicação mais legal no seu portfólio. Até porque, se você só copiar o que a gente criar aqui dentro do NLW, você só desenvolver a mesma coisa que eu desenvolver, copiar o código e tudo mais, vamos ver que é legal. Agora, se você levar a sua aplicação para o próximo nível, é muito mais legal, né? Por quê? Porque imagina que abre um processo seletivo de uma vaga React. Aí muita gente que fez o NLW vai lá e se cadastra para processo seletivo da vaga de React. Aí o entrevistador vai lá, abre o GitHub de todo mundo e tá lá o mesmo projeto, com as mesmas funcionalidades, com o mesmo layout, com as mesmas cores, com nada além do que foi passado.
Isso, na verdade, não mostra muito. Mostra que você consegue copiar muito bem o que está sendo feito. Mas se você conseguir adicionar uma funcionalidade a mais, o tema diferente, trocar as cores, colocar algum tipo de recurso diferente na aplicação, é isso que vai dar o destaque diferente da sua aplicação para as demais. Então isso é muito legal. Eu vou te dar algumas dicas do que você pode fazer amanhã mesmo. Mas a gente se vê nessa aula de amanhã, então, pra gente falar sobre isso. Cara, hoje foi legal. A gente finalizou toda a parte estrutural, toda HTML, CSS. A gente não vai mais precisar mexer com isso. A gente criou aquele Hook Use Room, e esse Hook Use Room é uma das coisas mais interessantes que a gente criou aqui. Por quê? Porque criar hooks no React é uma coisa muito legal. A gente cria um hook que utiliza de vários outros hooks para fornecer de uma maneira mais desacoplada, digamos assim, uma funcionalidade que ela pode ser compartilhada entre vários componentes. Cara, isso é muito, muito legal. A gente faz isso o dia todo desenvolvendo aplicações com React. Criamos a página de sala para o admin, funcionalidade de like, a remoção de pergunta só para quem é administrador e também a funcionalidade de encerrar sala. Lembrando que várias dessas funcionalidades aqui, elas têm regrinhas definidas aqui na autorização do Firebase. E se você tentar fazer, por exemplo, a remoção de uma sala através de um usuário que não foi ele que criou aquela sala, você vai ver que não vai dar certo, né? Todas as nossas regrinhas aqui estão evitando que alguns tipos de permissões sejam quebradas aqui dentro da nossa aplicação. E amanhã eu já falei o que a gente vai ver, né? A gente vai finalizar aqui a aplicação na parte de highlights de mensagens e da parte de marcar a pergunta como respondida. E a gente vai também tá fazendo a parte de desafios. Eu vou deixar alguns desafios para você de como levar essa aplicação para o próximo nível e a parte de deploy. Outra coisinha aqui, só para eu lembrar pra eu, na verdade, não esquecer de falar para você. Essa semana a gente tá vendo o máximo que a gente consegue e você tá vendo que eu tô me esforçando ao máximo aqui para tentar deixar as aulas não muito compridas e mesmo assim tentar passar o máximo de conteúdo que eu consigo. Mas não é tão fácil, assim, é realmente eu passo muito tempo planejando para conseguir embutir o máximo de conteúdo que eu consigo em uma semana, mas é só uma semana, né? Não tem como fugir muito disso, o tempo é o tempo e não tem muito como a gente abordar muito mais conteúdo do que a gente gostaria em uma semana. E se a gente deixa um evento muito grande, é muito cansativo. As pessoas, na grande maioria das vezes, vão desanimando, cansando no meio do processo, porque é muito conteúdo. Mas, o que eu queria falar pra você é que se você realmente, assim, tá gostando de trabalhar com React, tá gostando de usar React, acha que é uma ferramenta que você quer trazer pro seu portfólio de tecnologias, quer entrar de uma maneira mais avançada, a gente tem o Ignite. O Ignite, ele é um treinamento pago fornecido pela Rocket City, ele é um programa de especialização. A gente entende o Ignite como um programa de aceleração de carreira, né, que tanto técnico quanto não técnico. Ele é um programa inteiro de skills técnicas e skills comportamentais. E lá dentro a gente tem a missão de React, a trilha de React no Ignite, onde a gente vê tudo isso que a gente viu aqui no NLW e muito mais, porque lá são 8 semanas aí de estudos sem parar. E se você tem interesse em aprender mais sobre React, fica ligado, a gente vai botar um vídeo na sexta-feira explicando tudo sobre o Ignite. Tudo. Assim, tudo que você vai ver lá de ferramental, todas essas informações vão estar nesse vídeo que a gente vai liberar sexta-feira. E na segunda-feira que vem a gente abre inscrições. Então, assim, já vou deixando esse... bati no fone aqui. Esse gatilho aí na sua mente, que se você tiver interesse, então já vai pensando sobre, pelo menos, né? Já vai ficando, já vai botando isso na cabeça. E agora o código para participar do desafio de hoje. O código se chama Legacy. Esse é o penúltimo código, anota aí. E o código Legacy, né, que vem de legado, é porque a gente se importa com o legado. Isso é uma coisa muito importante. Sobre fazer parte da solução, fazer diferença no mundo através das linhas de código, construir soluções que deixam o mundo melhor e mais próspero. Então, assim, legado pra gente é uma coisa que a gente não abre mão aqui na Rocket City. Legado é aquela coisa de, tipo, causar impacto, realmente deixar um legado e não simplesmente só construir um curso legal, uma aula legal, qualquer coisa assim. É legado, é realmente transformar a vida das pessoas. Convido você também a entrar na comunidade, caso você ainda não esteja lá, ou se você já está lá, vai estar com o Discord fechado, vai lá, manda um oi lá, me marca lá, Diego Fernandes, pra gente conversar, bater um papo, vai ser massa pra caramba. Deixa o feedback sobre a aula, aqui dentro da plataforma do NLW tem uma estrelinha do lado da aula, você consegue deixar um feedback, seja ele bom ou seja ele ruim, manda pra gente, isso é bom, a gente consegue deixar o NLW bem melhor, caso a gente tenha feedback, né? Bota uma mensagem lá, nem que seja sei lá, só um X1 no LOLzinho, Diego, alguma coisa assim, manda lá uma mensagem pra gente conversar, eu vejo todas as mensagens que vocês deixam lá. E também hoje, live na Twitch. Na verdade não, essa aula saiu depois da live, então amanhã, última live na Twitch, 7 horas da noite. Se você não viu as lives anteriores, corre lá pra assistir, porque elas ficam gravadas somente até domingo, as lives. Lá rola muito tira dúvidas legal, e eu tiro um monte de dúvida legal sobre as aulas que a gente teve. Por exemplo, na live que rolou hoje, às 7 horas,
Meu Deus, eu tô me embabacando porque eu tô gravando esse vídeo antes, mas eu tenho que falar como o vídeo estiver saindo depois. Mas a live que rolou na terça-feira, eu tirei um monte de dúvidas sobre a Context API, eu fiz uma varredura de Context API. Na primeira live eu fiz muito sobre entender os hooks e a parte... Cara, eu já nem lembro assim, a gente tirou muita dúvida legal. Então aparece lá porque tá rolando muito conteúdo legal nas lives. Vou ficando por aqui, um grande abraço e... valeu!